Hoje a gente vai mergulhar num embate de gigantes. De um lado, o mundo digital, uma força que se move na velocidade da luz, mudando tudo o tempo todo. Do outro, o sistema jurídico, conhecido por ser, digamos, mais metódico, mais lento. A pergunta que fica é: o que acontece quando uma força imparável encontra um objeto que parece inamovível? E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olha só essa citação do Hofmannsheim Wolfgang. Ele fala em convulsão tecnológica. E essa palavra é perfeita. Porque, sabe, não é só uma atualizaçãozinha de software. A gente está falando de uma transformação histórica. Uma que mexe com as estruturas de tudo, da economia, da nossa cultura e, claro, do direito. Para a gente entender essa revolução de verdade, nosso roteiro vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o choque entre o mundo analógico do direito e a realidade digital. Depois, como os tribunais estão sendo reprogramados. Aí, a gente entra na mudança de mentalidade que é necessária para a justiça. Em seguida, vamos ver como as pistas digitais chegam aos julgamentos. E, para fechar, qual é o veredito sobre o futuro do direito. Então, vamos começar pelo começo, né? O conflito básico. Pensa num sistema jurídico todo construído em cima de papel, carimbo, fronteira física, e agora joga isso numa realidade que é totalmente digital, que simplesmente ignora tudo isso. É aí que o problema começa. Olha, o contraste aqui é gritante, né? De um lado, o sistema analógico. Ele lida com prova física, que dá para pegar na mão, com jurisdição, que é um lugar no mapa. Ele é lento por natureza. Do outro lado, a realidade digital. Os dados são intangíveis, o mundo é o limite, sem fronteiras, tudo acontece em um piscar de olhos e o principal está em evolução constante. É uma velocidade que lei nenhuma consegue acompanhar. Beleza. Diante desse baita choque de realidades, como é que o judiciário reage? Porque não adianta só escanear documento antigo e chamar de modernização, né? É preciso um kit de ferramentas totalmente novo. Um kit que tenha tanto tecnologia quanto novas leis. E uma parte fundamental dessa resposta vem das chamadas legal techs. Pensa nela como as startups que estão construindo as pontes entre o direito e a tecnologia. Elas estão criando soluções muito práticas, sabe? Plataformas que analisam dados, sistemas que automatizam tarefas, coisas que agilizam processos que antes eram super burocráticos e, convenhamos, bem antiquados. Falando em tecnologia, a gente chega no blockchain. E olha, esquece um pouco a história de criptomoeda. O lance do blockchain aqui é confiança. Pensa assim, no mundo digital, onde qualquer arquivo pode ser alterado, como a gente garante que algo é verdadeiro? O blockchain cria um tipo de registro que é permanente à prova de fraude. É como se fosse um cartório digital, super seguro, que pode registrar contratos e outras transações. Mas é claro que a tecnologia sozinha não resolve tudo. Ela precisa de uma base legal para funcionar. E essa linha do tempo mostra bem a jornada do Brasil nessa área. Começou lá em 2006, com a lei que permitiu o processo eletrônico. Depois, em 2014, veio o Marco Civil da Internet, que foi um marco, né? Em 2018, a LGPD, cuidando dos nossos dados. E o ápice, em 2020, com a resolução que criou o Juízo 100% digital. Basicamente, a justiça virando um serviço que pode ser acessado de qualquer lugar. Ok, então a gente já tem novas ferramentas e novas leis. Mas isso basta? Não mesmo. De nada adianta ter o melhor software do mundo se a mentalidade de quem usa continua a mesma. A verdadeira revolução, de verdade, exige uma atualização no próprio jeito de pensar o direito. E essa atualização de mentalidade nos leva a uma pergunta que está bem no centro do debate. O que é mais importante? Seguir a regra à risca, custe o que custar, ou alcançar o melhor resultado possível no mundo real? É uma questão fundamental. E aqui a gente tem duas grandes correntes de pensamento se enfrentando. De um lado, o juspositivismo, que é aquela visão mais tradicional. A lei está escrita e ponto final, tem que ser aplicada. Do outro, o pragmatismo jurídico, que vem ganhando muita força. A galera do pragmatismo diz: calma aí, uma decisão tem que ser julgada pelas suas consequências práticas. A pergunta-chave muda. Deixa de ser o que a lei diz e passa a ser o que essa decisão vai causar no mundo real. E para ajudar a medir essas consequências, surge uma ferramenta poderosa: a análise econômica do direito. O nome parece complicado, mas a ideia é simples: usar a lógica da economia para entender como as leis afetam o comportamento das pessoas. Por exemplo, se uma lei aumenta muito a pena para um certo crime, será que isso diminui o crime? Às vezes o efeito é o contrário. O criminoso pode pensar: bom, agora já não tenho nada a perder e se tornar ainda mais violento.
A análise econômica do direito ajuda a gente a prever esses efeitos inesperados. E essa mudança de mentalidade passa também por uma dose de autocrítica. Juízes são humanos, certo? E como todos nós, eles têm vieses cognitivos. São tipo uns atalhos mentais que nosso cérebro usa. Por exemplo, o viés de retrospectiva. É aquele que, depois que algo já aconteceu, a gente pensa, mas era óbvio que ia dar nisso. Reconhecer esses vieses é um passo gigante para tomar decisões mais objetivas e, no fim das contas, mais justas. Certo. A gente já falou de ferramentas, de leis, de mentalidade. Agora vamos para a prática. Como tudo isso se aplica no campo de batalha, quando a prova de um crime não é uma arma, mas sim uma linha de código ou um arquivo num celular. E essa citação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é um verdadeiro divisor de águas. O que ela está dizendo, em bom português, é o seguinte: se você não seguir um procedimento super rigoroso para garantir que a prova digital é autêntica, ela simplesmente não vale, é lixo processual. Isso mostra o tamanho da responsabilidade e a importância de fazer tudo do jeito certo. Tá, mas o que é fazer do jeito certo? É seguir o que a gente chama de cadeia de custódia digital. É um passo a passo. Primeiro, coletar a prova. Depois, preservar, usando técnicas como o hashing, que basicamente cria uma impressão digital única para aquele arquivo, provando que ele não foi alterado. Aí vem a análise de um perito e, por fim, um relatório documentando tudo. Se pular um passo, se errar em alguma etapa, a prova inteira pode ser anulada. E para aplicar a lei, a gente também precisa entender que existem tipos diferentes de cibercrime. Tem o cibercrime que a gente chama de próprio, quando o alvo é o próprio sistema, um ataque de hacker, um vírus. E tem o impróprio, que é um crime comum, tipo fraude ou difamação, mas que usa o computador como ferramenta. Saber essa diferença é super importante para saber qual lei aplicar e como investigar. E isso tudo cria dilemas completamente novos. Vamos pensar num caso prático. Os dados de um cliente vazam de um banco. Aí um golpista usa esses dados para aplicar um golpe nessa pessoa. A culpa é de quem? Do banco, que não protegeu os dados direito? Do cliente, que caiu no golpe? Dos dois? Não tem resposta fácil. Os tribunais estão tendo que decidir esses casos todos os dias, e cada decisão ajuda a construir o que vai ser a responsabilidade no mundo digital. E para a gente fechar, vamos olhar um pouco para o futuro. Porque se tudo que a gente viu até agora parece uma grande mudança, acredite, é só o começo. A próxima onda, a que realmente promete virar tudo de cabeça para baixo, já tem nome: inteligência artificial. Pois é, inteligência artificial deixou de ser coisa de filme de ficção científica há muito tempo. Hoje, no mundo do direito, ela já está trabalhando. Sistemas de IA analisam milhares de processos em segundos, encontram padrões que um humano levaria anos para ver e até conseguem prever, com uma boa margem de acerto, o resultado de alguns julgamentos. A trajetória parece bem clara, né? A gente começou usando a tecnologia para organizar processos. Agora já estamos usando para analisar. O próximo passo, que é lógico, mas também muito polêmico, é começar a usar a IA para ajudar a decidir. E quem sabe um dia, até para decidir casos mais simples de forma autônoma. Será? E é aqui que a gente encerra com uma provocação. A lei foi feita por humanos, para humanos. Justiça sempre envolveu coisas como empatia, bom senso, entender o contexto, coisas muito humanas. A grande questão é, nessa busca por um sistema mais eficiente, mais rápido, mais preciso com a ajuda das máquinas, o que a gente corre o risco de perder no caminho? E, por outro lado, o que a gente pode ganhar? Essa, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão que a próxima geração do direito vai ter que encarar.